Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai dar início ao nosso livro da quarta etapa, tá? E o primeiro capítulo ele vai tratar o assunto sobre a circunferência, ok? A circunferência, a gente vai ver as relações entre as cordas, quais são os elementos e a gente vai se aprofundar cada vez mais dentro desse assunto no primeiro capítulo. O primeiro capítulo eu vou dividir ele em duas partes, a gente vai ver ele até um determinado tópico, faz as atividades referentes a eles e depois a gente vê a segunda parte, tranquilo? Vamos lá. Então aqui, primeira parte, circunferência, fala o seguinte. Em dezembro de 2019 foi inaugurada na capital do estado do Rio de Janeiro a maior roda gigante da América Latina, com 88 metros de altura e 54 cabines. A roda gigante Rio Star leva 15 minutos para completar uma volta. Okay. Considerando sua altura com o diâmetro da circunferência da roda gigante, qual seria o comprimento dessa circunferência? Ou seja, qual seria o comprimento dessa roda gigante? Então aqui ele traz uma questão, né, uma informação, e aqui embaixo ele faz uma pergunta associando ao nosso conteúdo, que é estudar a circunferência e os seus elementos. Nesse caso, ele está falando aqui do comprimento da circunferência, que seria a mesma coisa que o comprimento dessa roda gigante, já que ela representa, ela traz uma ideia de circunferência. Vamos lá. Aqui. Relações métricas na circunferência. Fala o seguinte. Na circunferência seguinte, como chamamos os segmentos reta AB e LM, que contém o centro O. Ele fala, como chamamos esses segmentos? AB e LM. Isso aqui ele vai trazer, ó. Primeiro, ele traz essa circunferência, nós temos o quê? AB, LM, XY, GM e nós temos aqui a letrinha O. Aí ele fala assim, vamos recordar os principais elementos de uma circunferência, ok? Então, vamos lá, a gente vai analisar aí, tá? Observar essa circunferência e a gente vai tentar agora relembrar qual é os elementos dessa circunferência. Vamos lá. Nós temos aqui o segmento O, AB, LM, XY, GM. Então, que segmentos são esses? Né? O que cada um quer trazer, qual é a contribuição dele, o que eles compõem dentro da circunferência. Então, vamos lá. Aqui ele vem explicando, é como se fosse um gabaritozinho, ó. O é o centro. Esse OE, né? Ele está trazendo aqui uma outra circunferência. É o raio, metade do diâmetro que passa pelo meio. CD é o diâmetro, que é aquela corda que passa mesmo no meio da circunferência, no centro da circunferência. Nós temos CD, que é o diâmetro, AB, que é uma corda, ok? E MN, tia, o que é MN? É uma reta secante. Como assim? Secante. A gente vai ver daqui a pouco o que quer dizer uma reta secante, tangente, ok? MT também é uma reta, só que ela vai ser o quê? Uma reta tangente. Como é que eu vou saber diferenciar quando que é uma reta secante e quando que é uma reta tangente? Aqui, ó, nesse quadrozinho cinza em tempo, fala o seguinte. Uma reta, ela é secante a uma circunferência se essa reta intersecta a circunferência em dois pontos quaisquer. Então, a gente vê aqui, ó. MN, ela é secante porque ela toca em dois pontos, ó. 1, 2. Ela toca a circunferência em dois pontos. E quando é que ela vai ser tangente? Essa reta vai ser tangente quando ela tocar apenas um. Ó, vamos lá. Uma reta é tangente a uma circunferência se essa reta intersecta a circunferência em um único ponto, diferente da reta secante, que ela vai tocar em dois. Ó.
toca em 2 pontos. A tangente não, ela vai tocar apenas em um, como se estivesse passando assim de raspão, sabe? Esbarrando. Então, a reta MT, ela é tangente porque ela vai tocar a circunferência em um ponto. Secante em 2 pontos quaisquer e tangente em um ponto, ok? Vamos lá. Prosseguindo. Aqui ele traz a definição que a gente acabou de ver. Ângulo inscrito. A gente viu, nessa primeira parte, a gente relembrou do diâmetro, do raio, da corda. E além desses 3 elementos, a gente introduziu a questão da reta secante e da reta tangente. Secante quando toca em 2 pontos, tangente quando toca em 1. Agora a gente vai ver o ângulo inscrito. O ângulo inscrito ele tem o seu vértice na própria circunferência. E seus lados intersectam a circunferência em 2 pontos, que a divide em 2 arcos. Pode-se estabelecer uma relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central, por ele determinado, na qual a medida do ângulo inscrito é igual à metade da medida do ângulo central. Considere no exemplo a seguir AOB o ângulo central e APB o ângulo inscrito. Então, ele traz aqui, ó. Esse AOB, ele é um ângulo central, ok? Ele está no centro aqui da circunferência, ó. O vértice dele é dentro da circunferência, mesmo no centro, ok? Aqui é o ângulo inscrito. E aqui eu tenho o que, ó? O APB. E essa medida desse ângulo aqui, ele está dizendo o quê? Que o AOB dividido por 2, ou seja, a metade desse ângulo inscrito, vai ser o quê? Correspondente a este ângulo aqui, ó, APB. Aqui é o ângulo central e aqui vai ser o ângulo inscrito. Então, este ângulo inscrito aqui, ele é a metade do ângulo central. Exemplo. Se aqui fosse 100 graus, né? O ângulo central fosse 100 graus. Então, esse APB, esse rosinho aqui, ele seria a metade de 100, porque vai ser 100 dividido por 2, seria quem? 50. Então, esse APB, ele iria medir 50 graus, a metade do ângulo central. Ok? É isso que está querendo dizer. Aí ele fala assim, ó. Assim dada, bem aqui embaixo. Assim dada a medida do ângulo interno, podemos determinar a medida do arco e a medida do ângulo central e vice-versa. Exemplo. Aí ele traz aqui o exemplo. Nós temos aqui ângulo central 60. Nós temos aqui esta corda CD, né, que vai é a continuação aqui desse ângulo que está sendo formado, e temos os valores do arco. Ele fala assim, ó, o ângulo AOD, ele mede 60 graus. Logo, a medida do arco menor é 60. Do arco menor. A medida do arco AB, qual é o arco AB? Esse aqui, ó, A até B. Mede 120. Logo, o ângulo AOB mede 120. Ele está querendo dizer isso aqui, ó. Aqui vai medir também 120. O arco CD, ó. Esse pedacinho aqui, ó, este arco. Ele mede quanto? Ele mede, o arco CD, ele mede 70 graus e o ângulo BDC mede 35 graus. Então, assim, gente, essa primeira parte que a gente está vendo questão de teoria, as definições e tudo, inicialmente pode parecer complicado, mas não vai ser, tá? Vocês vão perceber que é bem tranquilo e vocês vão tirar de letra esse conteúdo, tá? Aqui vai trazer a questão de desenvolver e aplicar. Vou passando aqui, tá? Passando. Que é a atividade de desenvolver e aplicar. E aqui a gente traz, ó,
relação entre as cordas. Então, aqui, esse conteúdo, bem importante, a gente precisa entender bem ele. Fala assim, relação entre as cordas. Então, a gente já viu lá no começo que a gente tem as retas, né? As cordas secantes e as cordas tangentes. Vamos lá. Na circunferência a seguir, temos duas cordas, AB, essa corda aqui, AB, em amarelo, que se corta em um ponto P distinto do centro O. Ou seja, o centro O é bem aqui e esse ponto P está distinto do centro. Ou seja, ele não é o centro, ele está aqui distinto dele, ó, ao redor, digamos assim. Então, nós temos esse ponto P, que vai estar dentro da circunferência. Então, ele determina o ponto P e temos essa corda AB e também temos essa corda CD. Está em vermelho para vocês. Entre os segmentos que o ponto P determina, em cada uma das cordas podemos escrever uma relação métrica. Então, aqui ele já traça, como se ele traçasse para formar triângulos, certo? E dentro desses triângulos, formar ângulos, na verdade. A gente vai traçar essas relações métricas. Vamos lá. Considerando os triângulos APC e BPD, temos. Então, nós temos aqui esses dois triângulos, ó, ACP e BPD. Quase que não sai, né, gente? Então, ele analisa o quê? Que o APC são ângulos o quê? OPV, opostos pelo vértice. O ângulo A, ele é congruente, né, ao ângulo D, ele é semelhante, é congruente. Aí ele fala aqui, pelo caso ângulo-ângulo, que a gente viu lá do outro livro, de semelhança entre triângulos, temos que esse triângulo aqui, ó, BPD, como consequência, podemos escrever o quê? Que PA sobre PC é igual a PD sobre PB. Ou seja, transformando isso daqui em meio pelos extremos, PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Tia, a senhora falou um monte de letra aí, eu me perdi toda, não sei mais nem o que é P, nem o que é D, não sei mais de nada. Gente, vamos esclarecer o que é que ele está querendo falar. Aqui ele está só desenvolvendo a fórmula. Ele está explicando como ele chegou aqui. E é uma resolução bem simples, tá? Ele está só usando a questão da proporção e relações métricas, que a gente já viu bastante. Então, ele fala assim, ó. Se duas cordas de uma mesma circunferência se intersectam, ou seja, elas se tocam em um ponto, então o produto das medidas das duas cordas, das duas partes de uma das cordas é igual ao produto das medidas das duas partes da outra. Como assim? Ele vai trazer uma para a gente colocar em prática. Nós temos aqui, ó, como se aqui fosse um ponto P. Aqui é como se fosse o ponto P. Aqui a corda AB e aqui a corda CD, por exemplo, ok? Aí ele está falando o quê? Que a gente vai transformar que o produto das duas partes é igual ao produto das outras duas partes da outra corda. Como assim? Nós temos aqui, ó, 3 e 4. Nós temos 2 e x. Então, nós temos 4 partes, digamos assim, ó. 3, 4, duas partes. 2 e x, mais duas partes, ficam 4. Só que dessas 4, uma é x, eu não sei o valor de uma. Então, eu vou ter que descobrir. Como é que eu vou descobrir? Utilizando lá aquela propriedade, ó. Que ele fala aqui, bem aqui, ó. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. O que é que ele está querendo dizer? Que eu vou pegar aqui, ó. Opa. Que eu vou pegar 2 vezes x, essa parte vezes essa parte é igual a essa vezes essa. Aqui não é 2, aqui não é x, então fica 2 vezes x é igual a 3 vezes 4. 2 vezes x é igual a 3 vezes 4. 2 vezes x, 2x, igual 3 vezes 4, 12. 2x é igual a 12, x é igual a 6. Ou seja, essa quarta parte aqui, ela vai medir 6
6 unidades de medidas, ok? É bem simples, tá? Aqui ele traz uma atividade que a gente pode até resolver, ó. Ele fala assim, determine a medida x indicada na figura a seguir. Então aqui, ó, lembra lá das duas partes? Vai ficar 5 vezes x. 5 vezes x é igual a quem? A 2 vezes 8. 2 vezes 8. 5 vezes x, 5x igual 2 vezes 8, 16. X é igual a 16 dividido por 5. Bora ver quanto é 16 dividido por 5. 3 vezes 5 dá 15, sobra 1. 0,10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10, que para 10, nada. Então, 16 dividido por 5, 3,2. Ou seja, esse x aqui, ele mede 3,2 unidades de medida. Tranquilo? Perceberam como é simples? Ele traz lá toda a teoria, toda a definição, e quando a gente vai praticar dentro das questões, a gente consegue perceber que dá para trabalhar, dá para fixar bem o conteúdo, tá? Então, aqui, questão 1, alternativa A, x é igual a 3,2. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Esqueci. Aqui. B. A B do mesmo jeito, ó. Nós temos aqui 5 vezes x, fica 5x, igual 6 vezes 2, 12. Fazendo direto, tá? X é igual a 12 dividido por 5. Quanto é 12 dividido por 5? Vamos lá, ó. 12 dividido por 5. 2 vezes 5, 10, que para 12, resta 2. Não dá para dividir, acrescenta 0,20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20, que para 20, nada. Então, 12 dividido por 5, fica 2,4. Então, esse x aqui, ele mede 2,4. Perceberam como é tranquilo de resolver? Vamos lá. Prosseguindo para a próxima questão, para a gente fixar essa questão da relação entre as retas, entre as cordas. Passando, temos aqui uma segunda questão. Vamos lá ver como é essa segunda. Considere a circunferência de centro O em que são traçadas duas cordas AB e CD. Então, nós temos aqui, ó, a circunferência. Aqui nós temos o centro O e diz que são traçadas duas cordas, AB e CD. Então, vamos traçar aqui a corda AB e CD. AB e a corda CD. Aí continua. Que se cruzam no ponto E. Então, elas vão se cruzar bem aqui, ó, nesse ponto E. Sabendo que as medidas de A até E é 8. De A até E é 8. De E até B, 24. De E até B, 24. De C até E, 6. Aí ele fala assim, calcule o valor da medida ED, ou seja, de E até D. Se a gente não sabe, vai calcular, a gente diz que é X. O que é que eu faço agora? 6 vezes X, fica 6X. Igual a 8 vezes 24. Vamos fazer aqui, quanto é 8 vezes 24? 8 vezes 4 dá 32. 2 vezes 8, 16. 16 mais 3, 19. Então, fica 6x é igual a 192. X é igual a 192 dividido por 6. Quanto é 192 dividido por 6? Vamos lá. 3 vezes 6, 18. Para 19, resta 1. Baixo 2. 12 dividido por 6, 2. Então, 192 dividido por 6 é igual a 32. Ou seja, o segmento ED, ele mede 32 unidades de medida. ED é igual a 32. Ok?
bem simples também essa segunda questão, tá bom? Apagando aqui, para a gente prosseguir o nosso conteúdo, resolvi aqui para a gente realmente fixar essa parte aqui das relações, tá? Essa proporção que ela traz. Continuando, agora nós temos a relação entre secantes. Lembra lá que a secante tem 2 pontos em comum. Ela toca a circunferência em 2 pontos em comum. Na circunferência da figura, a seguir, temos 2 retas secantes, traçadas de um mesmo ponto exterior P. Ou seja, nós temos aqui, ó, A, B, C, D. E elas estão ligadas a esse ponto externo, ou seja, que está fora da circunferência, que é o ponto P. Aí ele fala assim, ó, PA é a parte externa desse segmento, PA. Do segmento PC. PC é a parte externa desse segmento, ou seja, PA e PC. Entre esses 4 segmentos, podemos escrever uma relação métrica, justamente, ó. Ele vai pegar o quê? Considera os triângulos PAD e PBC. Então, ele vai considerar aqui, ó, PAD e PCB. Esses 2 triângulos aqui, ó, considerando o ponto P, tá? Aí ele traz, ó, P é o ângulo comum aos triângulos. Se P ele é comum, porque ele vai estar nos 2 triângulos. A é congruente a C, esse ângulo A, ele é congruente a esse ângulo C. E pelo caso de que ângulo de semelhança entre triângulos, ele vai trazer aqui, ó, essa relação do triângulo PBC. Como consequência, podemos escrever o seguinte: PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Quem está querendo falar? PA vezes PB é igual a PC vezes PD, tá? O todo vezes o menor é igual ao todo vezes o menor segmento, tá? Vamos ver aqui. Ele conclui, né? Portanto, se um ponto externo a uma circunferência, que é o ponto P, traçamos 2 segmentos secantes, o produto da medida de um segmento secante pela medida de sua parte externa é igual ao produto do outro segmento pela medida da parte externa desse segmento. Foi o que a gente acabou de ver. Aí aqui ele traz outra questão colocando em prática. Aqui, ó, como se fosse o ponto P, a parte externa, tá? Então, como é que vai ficar? Primeira coisa, ele pegou aqui, ó. Utilizando a relação entre as retas secantes, temos que nós temos 10, 12, 11 e x. Então, vai ser o quê? O todo. Quem é o todo? 11 mais x. Por isso que está aqui, 11 mais x. Vezes o menor. Quem é o menor? 11. Aqui, 11. Igual o todo. Quem é o todo? 12 mais 10. Você colocou 12 mais 10. Vezes o menor. Quem é o menor? 12, ó. 12, digamos assim. Então, eu montei. Fica 11 mais x vezes 11 igual a 12 mais 10 vezes 12. Lembrando que a gente resolve aqui primeiro o que está dentro do parênteses. Então, aqui ele fez o seguinte, ó. Ele resolveu da seguinte forma. Vamos resolver aqui, ó. Como é que fica, tá? 11 vezes 11, ele fez assim. 11 vezes 11, 121. Mais x vezes 11, 11x. Igual 12 mais 10, 22 vezes 12. Aí aqui ficou 11x, porque tem a letrinha, lembra? É igual. 22 vezes 12 dá 264. Menos esse 121 aqui, que não tem nenhuma letrinha, e ele passa para depois da igualdade. Se está positivo, ele vem negativo. Então, fica 11x é igual a 264 menos 121. Vamos lá. Aí ele faz
11x é igual a 264 menos 121 é igual a quanto? A 143. X vai ser igual a 143 dividido por quem? Por 11, que eu não quero saber só o valor de x. E essa divisão, 143 dividido por 11, é igual a 13. Ou seja, x é igual a 13 unidades de medidas. Tranquilo? Então, aqui vai trazer a questão das atividades, tá? Que é justamente para poder fixar o conteúdo. Essa atividade vai ser direcionada para vocês, tá bom? Então, ali a gente já viu a relação entre as secantes, agora a gente vai ver a relação entre a secante e a tangente. Como é? Na circunferência a seguir, temos uma reta secante e uma reta tangente a uma circunferência traçadas mediante ao ponto externo P. Lembra lá que aqui, ó, a gente viu entre a secante, as duas tocam. Aqui não, ó. Essa reta que é secante, ela toca em duas, e aqui essa reta vermelhinho, né, ela já é tangente, ela só vai tocar em um ponto. Por isso que é a relação entre secante e tangente. Aí ele vai dizer que PA é a parte externa, PC é um segmento tangente, e entre esses três segmentos podemos escrever uma relação métrica. Considerando-se os triângulos PAC e PBC, temos que P é um ângulo comum, porque vai estar presente nos dois triângulos. A é um ângulo inscrito no mesmo arco BC, esse arco aqui BC. Aí também pelo mesmo caso de ângulo-ângulo, ele diz o quê? Que o triângulo PAC ele é semelhante ao triângulo PBC. Qual é a consequência, né? Qual é a relação? A relação que a gente tem é que PC ao quadrado é igual a PA vezes PB. Então, aqui é mais uma relação. O que ele está dizendo? Ó, PC, P até C ao quadrado. Então, esse segmento PC ao quadrado é igual a PA vezes PB. É igual a PA vezes PB. Exemplo. PC ao quadrado é igual a PA, ó, PA vezes PB. Essa relação. Tia, me dá um exemplo aí como é que a gente pode fazer. Vamos supor que aqui a gente quer saber o segmento PC, que ele diz que é X, tá? E aqui vai ser, deixa eu ver, 6 e 4. Ok? Vamos lá. Então, aqui, PC ao quadrado, esse PC que é X que a gente quer descobrir, é igual a PA vezes PB. Então, você olha, como eu quero saber quem é PC, PC não é X, então aqui vai ficar X ao quadrado igual PA é 6 mais 4, fica 10, vezes PB. Quem é o PB? 6. Então, X ao quadrado é igual a 10 vezes 6, 60. X é igual a raiz quadrada de 60. Tia, não existe raiz quadrada exata de 60. O que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar, fatorar para deixar mais simplificado. Mas, quero deixar aqui raiz quadrada de 60. Também considero. Então, x é igual, esse x aqui, ó, será igual a raiz de 60. Tranquilo? A gente aplicou a terceira relação, que é entre as cordas secantes, uma secante e uma tangente. Vamos lá. Então, aqui ele traz outra colocando em prática, ó, que foi o que a gente acabou de ver, que é o seguinte, tangente, que é x, 9 e 7. Quero saber o valor de x. X ao quadrado é igual o total, 9 mais 7, vezes o outro pedacinho aqui que é menor, 9. Então, fica x ao quadrado é igual 9 mais 7, 16, vezes 9. X ao quadrado é igual 16 vezes 9, 144. Então, x vai ser a raiz quadrada de 144. Quem é a raiz quadrada de 144? 12. Então, vai ser 12 unidades de medidas. Ok?
ok? Da mesma forma que eu acabei de dar um exemplo, tá? Então, como eu estava falando para vocês, a gente vai abordar essa questão da potência de um ponto em relação à circunferência. Então, vamos lá. Considere diversas secantes a uma mesma circunferência, todas passando pelo ponto P. Então, nós temos várias secantes, ó. Várias secantes passando pelo mesmo ponto P. O que vai identificar que é uma secante? Ela está tocando em dois pontos, ó. Certo? AB, A1, B1, A2, B2, A3 e B3. Está tocando em dois pontos na circunferência secante. Podemos escrever que PA vezes PB é igual a PA1 vezes PB1. E assim ele vai fazer com A2, o B2, o PA3 e B3, tá? Enfim, vai ser uma constante. Essa relação significa que o produto da medida do segmento da secante pela medida de sua parte externa é sempre constante. A constante determina-se potência de um produto em relação a uma circunferência e é indicada por. Então, ele traz aqui, ó, né, a potência de P é igual a PA vezes PB. Aqui, ele trouxe essa relação, potência de P, que é o ponto P, é igual a PA vezes PB. Aqui, ele vai trazer o cálculo da potência, né, como é que a gente vai fazer o cálculo dessa potência. Ele vai fazer aqui. A figura representa uma reta secante, a circunferência passando pelo centro dela, né? Então, nós temos aqui, ó, essa reta que é secante, porque ela vai tocar dois pontos, e ela está passando pelo centro da circunferência. Esse R representa raio, né? A medida do raio, o diâmetro todo, metade raio, metade raio. E aqui ele vai dizer, ó, D, esse Dzinho aqui, é a medida da distância de P até o centro. Então, o ponto P está bem aqui, o centro está bem aqui, representado pela letra O, e essa distância de O até P é representada por essa letrinha D, tá? É a distância entre o ponto P até o centro dessa circunferência. R é a medida do raio, como eu já falei para vocês. Sabemos que a potência de P não é PA vezes PB? PA vezes PB. Como PA é igual à distância menos o raio, esse PA, aqui ó, PA, é a distância toda menos esse pedacinho aqui, ó. Concordam? PA é a distância toda tirando esse pedacinho aqui. Ou seja, por isso que ele disse, como esse pedacinho aqui, ó, representa o raio, ele diz, ó, que o segmento PA vai ser a distância menos o raio. Vai ser a distância menos o raio. E que PB é a distância mais R. Justamente, ó. De PB é a distância, né, ó. De P até O, que é o Dzinho, mais esse pedacinho aqui, ó, para chegar no B. E esse pedacinho representa quem? O raio. Isso aqui é D mais R. Logo, nós temos que a potência de P é igual a D menos R V vezes D mais R. Ou seja, quando a gente resolve aqui esse produtinho notável, a gente vê que ele é o quadrado da diferença, que vai ficar o quê? D ao quadrado menos R ao quadrado. D ao quadrado menos R ao quadrado. Quando a gente resolve isso daqui, passo a passo, a gente encontra esse resultado. Ou seja, a potência de P é igual a D ao quadrado menos R ao quadrado. D vai ser a distância e R vai ser o nosso raio. Só apagando aqui. Então, aqui já passa para a questão da atividade. E a gente finaliza a nossa aula aqui. Só para concluir, quero fazer o cálculo dessa potência. Qual a fórmula que eu uso?
Potência de P é igual a D ao quadrado menos R ao quadrado. D vai ser a distância desse ponto até o centro da circunferência e o R vai ser o raio. Então, se eu falar assim, tem um ponto P que está a uma distância de 7 centímetros. O ponto P está a uma distância de 7 centímetros de uma circunferência de raio igual a 5. Então, D vai ser 7 e R vai ser 5. Substitua aqui nessa fórmula, tá? E a gente resolve o cálculo da potência. Finalizamos essa primeira parte, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.